Olá, muito boa tarde. A lei que tornou obrigatório o uso de cadeirinhas para o transporte de crianças de até 7 anos de idade está em vigor há quase 2 anos. A medida foi bem aceita por grande parte dos motoristas. Aqui na capital, no primeiro semestre deste ano, o desrespeito à norma caiu 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o índice ainda é considerado alto, já que a infração é gravíssima, pois coloca em risco a vida desses pequenos passageiros. Anderson é quem leva o filho de 2 anos para a creche todos os dias e o pai mostra que segurança no carro é quesito principal. Miguel só anda na cadeirinha. Que a gente tem que investir sim na segurança deles e usar a cadeirinha da forma correta. Mais que cumprir a determinação da lei, esses pais reconhecem. O uso do acessório de segurança para as crianças transportadas em veículos é de extrema importância. Esta mãe também dá o exemplo e mostra como é simples e rápido colocar o bebê no acessório e fechar todos os cintos. E prático, e a gente usa todos os dias, né? E até a neném já sabe como sair, ela já vem tirando os bracinhos, também ela ajuda. Independente da lei, essa medida já deveria ter sido implementada mesmo, porque é a segurança dos nossos filhos, né? A Resolução 277 de 2008, também chamada de Lei da Cadeirinha, é clara. Crianças menores de 1 ano só podem ser transportadas em veículos automotores usando o bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha. E de 4 a 7, o assento de elevação. Segundo o Detran, de janeiro a junho de 2011, 173 pessoas foram multadas por descumprir a norma. No mesmo período desse ano, foram 138 autuações. Apesar da redução, o número é alto. A infração é considerada gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira, multa de R$ 191 e o veículo pode até ser retido. Nesses vídeos de educação no trânsito, podemos observar as consequências de uma criança sem o dispositivo de segurança no impacto de um acidente. Uma batida com o veículo em uma velocidade de 50 km/h equivale à queda do 3º andar de um prédio. Mesmo sabendo das consequências, tem pai que ainda não cumpre a lei, como neste flagrante na rotatória do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O bebê recém-nascido, quando ele sair da maternidade, ele já tem que ter nesse veículo automotor o bebê conforto e sempre no banco traseiro, né? E ele vai estar de costas para, no caso, o condutor desse veículo. A lei tem exceções no caso dos táxis, transporte coletivo, ônibus escolar e veículos com mais de 3,5 toneladas, no caso das carretas. Ainda assim, especialistas tentam uma mudança na resolução para a obrigatoriedade de atingir todos os veículos automotores. A criança, ela estando num automóvel, ela não é diferente de uma criança que está no transporte escolar. Ela não é diferente de uma criança sendo transportada num veículo de serviço público, um transporte coletivo. Ela não é diferente. Hoje foi mais um dia de manifestações dos servidores federais na capital. Desta vez, o protesto foi liderado pelos servidores da Funasa, que aderiram à greve nacional no início do mês. Nesta segunda-feira, trabalhadores da Eletrobras Amazonas Energia também entraram em greve por melhorias trabalhistas. Servidores da Funasa estiveram acampados desde a madrugada em frente à sede do órgão. Paralisados desde o último dia 2 de julho, a categoria foi surpreendida pela medida da Secretaria de Relações do Trabalho, expedida no dia 6 de julho, que recomenda aos setores de recursos humanos dos órgãos o corte de ponto de todos os servidores federais que aderiram à greve nacional da categoria. Revoltados, eles paralisaram as atividades por tempo indeterminado e, como protesto, queimaram simbolicamente a medida do governo federal. Não dá mais para acreditar no governo. Então os servidores decidiram fazer uma greve porque não acreditam mais no governo. Servidores da Eletrobras Amazonas Energia também pararam hoje as atividades para pedir a abertura urgente de concurso público para a categoria. Nem mesmo a chuva impediu os protestos no centro da capital. Os manifestantes também reivindicam um plano de cargos e salários para os trabalhadores, que estaria defasado. A maioria dos estados estão parados em função dessa negligência por parte do governo em não querer atender e conversar com os trabalhadores.
Eleições 2012, representantes do Ministério Público, Polícia Federal e juízes do Tribunal Regional Eleitoral se reuniram agora à tarde para definir as estratégias de combate à propaganda irregular durante a campanha eleitoral deste ano. A reunião aconteceu a portas fechadas na sede do Tribunal Regional Eleitoral no Aleixo. Hoje nós estamos fazendo uma reunião envolvendo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no sentido de a gente colocar as diretrizes do trabalho que vai ser feito em conjunto com esses dois órgãos. De acordo com a comissão, as denúncias mais leves ficarão por conta do TRE. A Polícia Federal e o Ministério Público entram nas mais graves, em que a equipe de juízes precisa de apoio. E vamos distribuir entre os promotores e as investigações. A gente tem, ao longo do tempo, estreitado as nossas parcerias, inclusive também com a Polícia Federal, para que quando essas infrações constituam crimes eleitorais, elas possam ser apuradas com a maior brevidade possível. Propaganda eleitoral em outdoor, alto-falante, distribuição de camisas, bonés e chaveiros são proibidos nestas eleições. Por isso, os juízes eleitorais recomendam que a população, assim que vê essas irregularidades nas ruas, faça a denúncia. A gente faz uma apuração e encaminha, pode ser encaminhado à Polícia Federal, né, ou até mesmo a nossa própria equipe que vai tomar as medidas para verificar em loco a ocorrência e tirar, ou então, no caso daquelas mais graves, fazer a representação eleitoral. Para fazer a denúncia de propaganda eleitoral irregular, basta ligar para o número da Comissão de Fiscalização, pelo telefone 3663-5859. No próximo bloco, a partir de hoje, o Band Cidade exibe uma série de reportagens sobre o perfil dos candidatos que disputam a Prefeitura de Manaus. E você vai ver também como anda o nível de escolaridade dos candidatos a prefeito e também a vereador aqui no estado do Amazonas. Os detalhes a seguir no Band Cidade.